Gente, a honra é toda minha estar aqui com vocês, em poder compartilhar um pouco da experiência. Vocês vão perceber alguma dificuldade minha de movimento, porque eu tive um pequeno acidente no domingo. Eu estou com essa musculatura aqui toda comprometida, então estou com uma limitação de movimento do pescoço aqui. Mas, enfim, a gente vai poder desenvolver aqui sobre esses 40 anos. E aí eu começo dizendo a vocês que quando o ciclo se fechou, veio naturalmente uma série de reflexões. E por isso que eu quis marcar o fechamento desse ciclo das 4 décadas. Por todas as reflexões que eu fiz sobre a minha trajetória, sobre alguns momentos chaves da minha carreira, do que isso poderia contribuir numa ocasião como esta de compartilhamento. Dentro dessas reflexões, uma questão para mim foi a seguinte: na minha família, em qualquer geração da minha família, eu não identifiquei ninguém da área de comunicação, ninguém anterior a mim. Então, de onde poderia vir, né, essa paixão por rádio e o encaminhamento de uma profissão? Bom, primeiro que eu tinha ali de 8 para 9 anos, quando eu testemunhava discussões acaloradas entre o meu irmão mais velho e um tio, que era vizinho nosso, sobre Remo e Paysandu. O meu tio, por exemplo, falava muito do gigante Alcino. Uma criança fantasia as coisas, né? No meu imaginário, esse gigante Alcino tinha 3 metros de altura no mínimo. E aí, com a citação de todos aqueles ídolos, né, eu corri para o rádio para entender aquela história. E aí tive contato com transmissões de futebol, programas de informações sobre o futebol. Foi arrebatadora a paixão dupla, a paixão pelo rádio e a paixão pelo futebol. O bom disso é que aqueles homens que faziam o rádio daquela época são meus amigos hoje, e aqueles ídolos dos jogadores hoje são meus amigos, fazem eventos, me convidam. Eu estou totalmente inserido ali no que foi o começo disso. Ainda na quarta-feira, o Dico, goleiro do Remo, era o goleiro do Remo na época, inaugurou uma nova loja da rede de supermercados dele, me convidou, e eu estava lá, e aí chegaram jogadores que jogaram com ele, e eu estava ali no meio deles. Então caramba, olha, naquela época eu ouvia rádio, eu ouvia rádio com a citação deles a todo momento, e agora eu estou aqui entre eles. Como os colegas de rádio daquela época, a minha paixão era pela equipe da Rádio Liberal, com Jaime Bastos, Guarani Júnior, Valdir Oliveira, Raimundo Lima. Todos esses aí tornaram-se meus parceiros, colegas de trabalho. Então, uma experiência muito bacana. Mas dentro do meu questionamento, que relação poderia ter do meu passado com essa minha paixão? Eu não sei se isso explica, justifica, mas vale a pena citar. Quando a minha esposa, que está ali, Luzia, quando nós resolvemos casar, o meu patrimônio era um rádio. Também não era um rádio qualquer, era um super rádio, 3 em 1, mas era tudo que eu tinha. E um dia comentei isso com a minha mãe, e ela disse: engraçado, quando teu pai me pediu em casamento, ele só tinha um rádio. Aí eu comecei a entender, essa paixão vem de família, né? Pois bem, daquele momento até este momento, não daquele momento para agora, o tempo seria muito maior, mas há um marco, há um momento que eu defino como o começo da minha carreira. O que eu vou mostrar para vocês é que o que eu considero o começo da minha carreira, aos 17 anos, é posterior a algumas experiências de comunicação que eu trabalhei.
até involuntariamente, até inconscientemente, mas parece que estava traçado o destino. A impressão que eu tenho é essa: o destino estava traçado, esse aqui está marcado, não vai ganhar dinheiro, vai ser radialista. 40 anos que significam tanto, e que no momento em que eu resolvi comemorar, acabei ganhando um coroamento. E acho que a palavra coroamento cabe muito bem. Eu reuni alguns amigos no último final de semana para essa comemoração, na verdade no último sábado, para ser bem preciso, e entre esses amigos estavam Manuel Maria, que quem não conhece foi jogador de futebol do Santos, da seleção brasileira, aqui no Pará disputou intermunicipal, foi jogador da Tuna, depois seleção de Novos, Santos e seleção principal, jogou com o Pelé no Santos, na seleção, no Cosmos de Nova York, e que se tornou meu amigo num determinado momento que eu vou contar para vocês aí. Então, Manuel se tornou meu amigo, que é amigo e irmão do Rei Pelé. Através da minha amizade com o Manuel, um outro amigo meu, um empresário de Castanhal, se tornou amigo do Manuel, que aí se tornou amigo do Pelé. Eles são amigos do Pelé, eu não. Tive uma oportunidade de estar com o Pelé apenas. O fato é que eles armaram uma surpresa que foi o meu grande presente nesse fechamento desse ciclo de 40 anos, que foi a saudação do Rei Pelé para esse baixinho mala lá da zona rural de Castanhal. Eu não sei se a gente tem como exibir aqui o vídeo. Está disponível, Paulo? Temos condições? Eu vou compartilhar então com vocês aqui. Olha aqui, eu não sei se é surpresa para os senhores, mas, seu Carlos Ferreira, você é jornalista. Eu estou na minha casa sossegado. Você manda o filho e o pai me perturbar, o Arão e o Mamá. Manda a Maria, vem cá. Fala para esse cara que está filmando esse tal de Arão, que eu estou aqui descansando. Agacha mais um pouco aí. Ó, ele falou assim: não, dá um abraço, porque ele disse que ele é um cara legal. Espero que seja legal mesmo, mas jornalista sabe que a gente tem essa bronca com jornalista, né? Arão, desliga isso aí logo, Arão. Um abração. Parabéns, Ferreira. Deus abençoe. Abraço. Deus nos abençoe. O que alguém pode pretender mais do que isso, né? Eu fiquei imensamente feliz, orgulhoso. É quando a gente percebe o quanto o rádio pode proporcionar em matéria de amizade. Aqui está uma prova, né? Uma amizade com um amigo do rei, e deu nisso. Vamos então às etapas aqui do nosso bate-papo. Isso. A primeira etapa passava justamente por aí, pela oportunidade de compartilhar com vocês essa emoção, essa satisfação da mensagem do Rei Pelé. Está aí o nosso primeiro momento da palestra. Quem produziu colocou ali um QR Code para que você, apontando a câmera do celular, possa captar e ter o link. Mas a gente preferiu o recurso que foi usado aqui para exibição para todos ao mesmo tempo. Então nós já vamos para a etapa seguinte. E ali naquela foto, vocês podem perceber que é uma foto da tela da televisão que um telespectador na hora registrou e mandou para mim. Então, 40 anos de imprensa esportiva, Pelé faz homenagem, etc. Já foi um registro feito por um telespectador, foi algo bem legal, foi uma surpresa que a equipe da TV fez para mim. Eu não contava, eu não sabia que isso estava programado lá no jornal e acabou valorizando mais ainda. Enfim, a gente pode passar então para a próxima etapa, e aí a gente vai ver dentro o processo como anda, né? Aqui foram ilustrações, eu não tinha fotos desses momentos, então pedi a uma profissional que produzisse
Nós temos o banner aqui, de um pouco do que está no banner, nós temos aqui a foto do garotinho ali ouvindo rádio. É aquilo que eu falei para vocês. Eu fui estimulado a ouvir rádio a partir daquelas discussões acaloradas do meu irmão com o meu tio sobre futebol. E é o momento do despertar da paixão desse garoto aí, que está na faixa de 8 para 9 anos, lá na zona rural de Castanhal. Então ali eu já sabia o que eu queria. Se eu ia conseguir ou não, o tempo poderia dizer. Mas eu me determinei, eu queria ser um profissional de comunicação, eu queria trabalhar no rádio. Seria o máximo um dia alguém me chamar de radialista. E, enfim, aconteceu, né? É a segunda foto do garotinho. Não. Ali em cima mesmo, a segunda foto aqui à direita, exato. Do garotinho ali lendo o jornal. O cabeçudinho ali sou eu de novo. Isso é na avenida principal de Castanhal, na Barão do Rio Branco, na calçada. Ali os camelôs trabalhavam, né? E eu era um deles. Ali eu devia ter a faixa de 12, 13 anos, por aí. Antes disso, vendi picolé, que foi a minha primeira experiência, né, de trabalho. Depois eu fui camelô. Vejo qual era a atividade aí. Eu preparava a banca e ia ler jornal. E o que é que eu lia? Noticiário esportivo. Ali eu já estava, por uma questão de paixão, num processo de preparação que nem era tão consciente. Mas se você me perguntasse sobre futebol do Pará, eu sabia responder àquela altura. Então eu já estava vivendo o processo, né? E na verdade aí eu não vendia, as pessoas compravam. Eu nunca tive grande habilidade para venda, a não ser venda de informação, mas nunca tive habilidade para venda. No entanto, eu vendi picolé, depois eu fui camelô, depois, no terceiro momento, que já vai aparecer aí quando movimentarmos a imagem, ali a casinha rosa não tem muito a ver, é só uma lembrança da mercearia do meu pai. Tinha um bilhar na frente, né? O balcão, o bilhar, não era essa coisa bonita como está aí. E o muro do cemitério também muito longe de ser essa coisa maravilhosa que a menina fez aí. Mas não importa. O fato é que eu vivi uma fase, acho que dos 14, 15, aos 17, eu lembro bem que até os 17, trabalhando no comércio do meu pai, na mercearia do meu pai. E o muro do cemitério foi colocado ali, que era do outro lado da rua. Como? Castanhal. Sim, exatamente, perto do Cristo. Eu morava ali atrás daquele cemitério. Então, eu ganhei um microfone que era um sintonizador de FM. E eles falavam nesse microfone, colocava lá a sintonia de FM, então reproduzia a minha voz. Então aquilo foi um estímulo para eu já fazer um treinamento. Eu me escondia atrás do muro do cemitério, sabendo quem estava ali na mercearia, e aí eu brincava de fazer noticiário esportivo, ou de fazer um programa de entretenimento, e aí eu mandava alô: ô Paulinho, você que está aí na mercearia do seu Didi, bela camisa vermelha, essa calça jeans não está bacana, hein? Tirava onda, e ele ficava olhando para um lado e para o outro, querendo entender. Aí alguém já dizia: é o Carlos treinando para ser radialista, tá? Agora, antes disso, posso dizer a vocês, eu acho que da faixa dos 11 anos, 12 anos, eu fazia questão de ler aquele trecho lá na igreja, né, do espaço de leitura. Eu fazia questão de ir para o microfone. Por quê? Porque o microfone dava em mim uma tremedeira que vocês não imaginam. O nervosismo que eu sentia. E eu enfrentei aquilo, porque eu queria ser radialista, estava determinado. Então eu precisava ter contato com o microfone, eu precisava superar aquela minha insegurança. E foi assim, esse processo. Eu já na mercearia, do balcão da mercearia do meu pai, surgiu uma Rádio Gato. Alguém falou aqui da Rádio Gato. Então lá no meu bairro, alguém instalou uma rádio
clandestina, rádio pioneira. E aos domingos pela manhã, eu ia para lá, ia para o microfone e fazia um programinha de esporte. Era treinamento, não ganhava nada, era só para me convencer de que eu estava no caminho. Eu estava vivendo o processo, né? Essa determinação toda, eu acho que ela está muito simbolizada aqui no Jornal da Escola. Eu estava cursando a 8ª série e o professor era também diretor da escola. Ele resolveu perguntar o que cada um queria ser, que carreira pretendia abraçar. Então alguém disse que queria ser engenheiro, alguém disse que queria ser médico, né? Alguém disse que queria ser isso ou aquilo, advogado. Quando chegou em mim, e você? Eu disse, eu quero ser radialista, jornalista. Aí eu lembro da resposta dele, o quê? Então nós temos aqui um futuro comunicólogo, eu nunca tinha ouvido essa expressão antes. Temos um futuro comunicólogo, e eu ali intimidado, né? Ele disse, tem um desafio para você. Você vai escrever o Jornal da Escola. Topa? Eu disse, topo. Gente, esse jornal que eu escrevi foi tomado como um parâmetro da péssima qualidade de ensino. Em cada 10 palavras, 11 tinham erro de português. Não, foi antes. Não, mas não tem a ver. Não tem a ver. Foi anterior. Então, aí, o que aconteceu? Eu virei alvo de chacota. Aquilo poderia ser motivo para eu murchar. Ali, depois daquela experiência frustrante, poderia haver um desestímulo. No entanto, de uma forma muito natural, a minha reação foi, eu disse para mim mesmo, a partir de hoje, eu não repito erro de português. Cometer eu vou cometer, como todo mundo comete. Mas eu não vou repetir erro de português. Não, a não ser que eu ainda não tenha conhecimento do erro. Errar, até hoje eu erro. Um dia desses eu estava conversando com a minha mulher e com o irmão dela sobre isso, e eu lembrei a ele de um verbo que eu usava equivocadamente. Disse, olha, até hoje eu cometo erros. Acho que eu já tenho um português bem razoável, mas cometo, mas não repito a partir do momento em que eu tomo ciência de que não é assim, é assado. Então, eu estou fazendo essas colocações, dessa determinação da coisa que vem lá desde o primeiro momento, de como isso se desenvolveu, de que cada vez eu me convenço de que estava traçado o que tinha que ser, que a minha profissão teria que ser essa, e eu faço isso com uma paixão que vocês não imaginam. Eu fiquei gratificado recentemente quando o Márcio Lins, que é o apresentador do Bom Dia, fez um comentário lá na minha frente com os colegas. O Ferreira já tem estrada suficiente para sentar no nome. Sentar no nome que a gente fala, e quando você acha que chegou lá e que o que você fizer tá bom. Ele diz, pô, a gente fala para o Ferreira fazer tal coisa com uma expectativa, e ele vem com algo mais. Ele sempre traz algo mais. Lá no Bom Dia, eu chego à emissora 6h15, 6h20, entro no ar tipo 40 minutos depois. Quando eu chego, eu vou ver o que tem. Se eu não ficar satisfeito com o que tem, eu consigo criar em 5, 10, 20 minutos, criar e viabilizar a produção de um outro conteúdo, que hoje é muito fácil, a TV facilita muita coisa. Então eu recorro a uma foto, a uma imagem do arquivo da TV, enfim, consigo contar uma história, e quando o jornal termina, o pessoal diz, olha, foi a melhor parte do esporte. Criação, criatividade, sacada de alguma coisa. Por quê? Porque eu vivo intensamente. Já tomei bronca da minha mulher, porque domingo a gente está no sítio, e ela diz, eu estou aqui isolada, porque tu está aí grudado no celular. Eu digo para ela, eu estou trabalhando.
Acredite, eu estou trabalhando. Eu estou criando como que vai ser o baú da terça-feira, que material que eu posso produzir extra, como que vai ser minha coluna de terça-feira. Eu já estou antecipando o texto. Então eu faço isso 24 horas por dia. Às vezes eu sonho com alguma coisa que eu quero fazer, tenho ideia até dormindo. Eu vivo intensamente o que eu faço. É paixão pura. Vamos passar essa etapa aqui. Bom, aqui está o garoto de 19 anos. 19 anos. Ali eu já era repórter. Já me chamavam de radialista, já me chamavam de repórter, e eu me sentia glorificado. Eu preciso fazer só um breve registro aqui de uma retomada. Eu mostrei para vocês lá o meu tempo da mercearia do meu pai, né? Meu pai dizia, eu louco para sair daquele balcão. Aquilo era uma tortura para mim, trabalhar atrás do balcão. Ele me dizia, você só sai daí quando você me apresentar uma carteira assinada. Quando você tiver um emprego com carteira assinada. Como que eu ia ter um emprego de carteira assinada se eu estava preso ali atrás do balcão? Sonhava com trabalhar em rádio. Tive aquela experiência na Rádio Gato, do bairro. Aí chega a Rádio Raulan, a primeira emissora oficial de Castanhal, inaugurada em 1981, 13 de junho de 1981. Eu sonhava, estava disposto a tudo para entrar no time da rádio, mas eu não tinha os caminhos. No dia da inauguração da rádio, eu estava lá, a 150 metros de distância, babando. Eu de bicicleta lá na BR, vendo o pessoal fazendo festa lá no estacionamento do prédio da rádio. Enfim, era a chegada da Raulan. E eu dizia para mim e para os meus amigos, eu vou trabalhar nessa rádio. Então fiquei na expectativa dos primeiros dias da programação. Programa de esporte, que era o que mais me interessava. Aí eu logo detectei, eles não têm informação local. As informações deles são noticiário nacional e noticiário do futebol profissional de Belém. Eles não têm local. É aqui que eu vou atacar. Então eu saía de bicicleta, onde tinha jogo, com um torneio, uma competição que valesse a pena, eu estava lá. Anotava tudo, fazia o meu papel do que a gente chama de foca, que é aquele colaborador, aquele que está ali batendo a porta. E eu levava o noticiário local, escrito a caneta, com todas as informações. O Edson Alves era o locutor esportivo. O Edson foi jogador de futebol, fácil comunicação, mas não era um garimpeiro de notícia. Então, quando ele me recebia de braços abertos, quando eu chegava, entregava de bandeja para ele as notícias. E eu tinha certeza de que aquilo iria abrir porta para mim. Abrir porta, inclusive, para eu conhecer a rádio internamente, porque como eu ia de calça curta, né, eu entregava na porta da rádio e voltava para casa. Pedalava 7 quilômetros para ir, do APU. Eu pedalava 7 quilômetros para ir, 7 quilômetros para voltar. E tinha o maior prazer, vocês não imaginam quanto, quando ouvindo o programa, aquelas notícias que eu levei estavam sendo exploradas. Até chegou o momento em que o diretor da rádio me chamou e disse, você vai dar as dicas da loteria esportiva, começar a treinar aqui na programação. Aí eu entrava tremendo de medo do microfone, mas eu levava o meu texto pronto e me superava. E fazia ali, dava as dicas da loteria esportiva e levava a notícia todo dia. Foi quando a rádio contratou o Jussivaldo Nascimento, da Rádio Marajoara, para assumir o comando. O Jussivaldo chegou, soube da minha produção lá, e disse, eu quero esse garoto comigo. E aí a direção me contratou. Carteira assinada. Cheguei em casa com essa carteira assinada e exibi para o meu pai.
minha carta de alforria. Vire-se, porque eu estou livre. Aí ele puxou o meu irmão, o mais próximo, né? E botou atrás do balcão. Eu me livrei até um certo ponto, porque ele dizia o seguinte: eu preciso ter o pão quentinho aqui, porque tendo o pão, eu vendo açúcar, eu vendo café, quem vem aqui compra algo mais, então eu tenho que ter o pão quentinho aqui e você vai comprar na padaria. Você vai de bicicleta. E o meu pai me acordava cedinho, como até hoje o despertador me acorda para comprar o pão. Era uma tortura ter que acordar cedo, e ainda tinha que comprar o pão, ok, cumpri esse papel por bastante tempo. Teve um dia que eu passei pela frente da casa, eu passava todo dia, né? Pela frente da casa do Edson Alves. Um dia ele viu, tirou maior onda no ar. Nós temos um radialista padeiro. Tiraram o maior sarro. Eu digo tiraram porque já não foi mais só ele, né? Tudo bem, pode tirar onda, mas eu vou seguir em frente. Numa outra, roubaram a bicicleta da frente da panificadora. O diretor da rádio morava ao lado da padaria. Ele viu aquela aflição e disse: entra aqui no carro da rádio com a caixa de pão. Aí levei a caixa de pão para casa no carro. Fiz isso por algum tempo, até que eu falei para o meu pai: seja justo, já deu, arranje outra solução, meu caminho está bem definido. E ele entendeu. Mas foi assim até esse último momento. Ok, então eu precisava contar essa história para vocês, porque quando a gente comemora 40 anos de profissão, acho eu que com uma história muito digna, eu pelo menos nunca ouvi ninguém dizer o contrário, e ter o coroamento que eu tive aqui com a mensagem do rei e outras tantas que eu ouvi muito carinhosas, tudo isso é produto de etapas que não foram nada fáceis, né? Sim, sei. Sim. Sim. Em Castanhal. O Ferreira entrou quando eu saí da Raulan. Eu saí da Raulan, fui para Modelo FM, foi o momento em que ele entrou lá na Raulan. Então aqui eu estou com essa faixa aí de 19 anos, vivendo momentos singulares, né? Ali a figura do repórter entrevistando o Bira, jogador do Remo. Um outro momento na Modelo FM, onde eu tive que apresentar programa de músicas, nada a ver comigo, mas era para fazer, eu fazia. Mas eu não me sentia confortável, não era o que eu queria, não era a minha praia, mas fazia. E esse outro momento que foi para lá de especial, porque aí eu já estava trabalhando no impresso, né, no jornal, e esse é o momento em que eu fui destacado para entrevistar os Trapalhões. Nessa época eles já tinham rompido com o Didi, por isso só estavam os três. Mas imaginem, nesse momento aí, ouvindo o Bussum falar naturalmente, o Zacarias falar naturalmente, que eu olhava para ele, é ele mesmo. O Dedé não, já era bem natural, né? Mas eu me sentia ali nas nuvens, porque eu, criança, sempre fui maluco pelos Trapalhões. Eu não perdia o programa dos Trapalhões. Então eu não acreditava que eu estava ali fazendo a matéria com eles. Guardei essa foto, que um dia o meu filho mais novo, mexendo lá nas minhas fotos: pai, os Trapalhões. Ele era muito criancinha, né? Eu tirei onda, disse: nessa época aí que o Didi se afastou dos Trapalhões, eu entrei no lugar dele. O Kelson foi um dos Trapalhões? E no outro dia ele chegou em casa: pai, eu quero aquela foto que os meus colegas da escola não estão acreditando que o senhor foi dos Trapalhões. Mas tive que falar a verdade para ele e tomar uma bronca. Mas foi o meu momento trapalhão também, né? É isso, vamos avançando aqui. Tá.
Tá, aqui eu vou dividir com vocês uma experiência que eu acho que é muito valiosa. Ali, o momento em que eu saí de Castanhal para Belém e ingressei na Rádio Marajoara, equipe dos titulares do esporte. Aqui eu começo a trabalhar com ídolos, como o Carlos Castilho, por exemplo. Aliás, vocês lembram da foto do garotinho camelô, ali lendo o jornal? Falei isso para o Castilho um dia desses, ele se emocionou. A primeira leitura que eu fazia era a coluna dele, na província do Pará. E daquela fase para o momento em que eu fui trabalhar junto com ele, ali decorreram o quê? 10, 11 anos. Eu era devorador da coluna Gol de Placa do Carlos Castilho. Ok. Trabalhando com ele, à medida que eu fui ganhando a confiança dele, ele foi dizendo: Ferreira, faz a coluna hoje para mim que não vai dar. Comecei a fazer a coluna para o Castilho. Tirava férias, Ferreira, fica fazendo a coluna aí. Fiquei como interino do Castilho fazendo a coluna que 10, 11 anos antes eu era devorador lá no meu tempo de camelô. E depois ele até largou, disse: não, agora a coluna é tua. Aí passou a ser coluna do Carlos Ferreira. Só que não deu mais para eu conciliar a partir de um determinado momento com a faculdade e outros 2 empregos que eu tinha. Houve um momento da minha vida em que eu trabalhei ao mesmo tempo na Rádio Marajoara, na TV Cultura e na província do Pará, e cursando faculdade e recém-casado. E aí houve um momento em que eu disse: não, a minha mulher mesmo me falou: você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Aí eu abri mão da província. Foi doloroso, mas eu tive que abrir mão de um emprego que foi a província do Pará. Essa foto do troféu ali no Mangueirão, eu coloquei aqui na tela, porque ela simboliza o que eu considero que foi assim uma grande sacada para mim, onde eu consegui queimar etapas, sabe, acelerar o processo a meu favor. O que eu fiz aí? O que aconteceu? Eu, recém-chegado ao rádio em Belém, os feras não sabiam nem quem era Carlos Ferreira. Aí houve uma eleição na Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará, a CLEP. Naquela época, eleição da CLEP tinha presença de 100% dos associados, estava todo mundo lá. E eu disse: é hoje que eu vou ficar conhecido, é hoje que esses caras vão saber quem é esse baixinho aqui. Peguei o gravador e saí perguntando para um a um quem foi o melhor jogador do Pará de todos os tempos. A pergunta era essa: o melhor jogador do Pará de todos os tempos. Então surgiram diversas respostas e a maioria falou o Quarentinha, que está ali recebendo o troféu. O fato é que eles estavam ali para a eleição da CLEP, numa disputa calorosa, barulhenta, mas à medida que eu fui desenvolvendo a enquete, o assunto que eu levantei nas minhas gravações passou a ser superior ao assunto da eleição. Já não se falava mais da eleição, se falava sobre quem foi o maior jogador do Pará de todos os tempos. Assim, de um perguntar para o outro: tu respondeste quem? E quem é esse garoto? Quem é esse moleque que apareceu com essa ideia? E aí alguém fala: Carlos Ferreira, de Castanhal, está começando na Rádio Marajoara. Gente, eu saí daquela noite ali conhecido por todo mundo. Então eu acelerei. Depois de fazer essa promoção, me deram um programa no domingo à tarde, domingos à tarde, na Rádio Marajoara, antes das transmissões de futebol. E aí eu tive outra sacada. Agora eu vou fazer aqui a vitrine. A vitrine era o quê? Eu convidava os feras do rádio, as pessoas mais destacadas, para contar a história delas, para eu entrevistá-las e elas contando a história. Eles entravam na fila, eles me cobravam, eles queriam ir lá. E eu levei muitos.
Naquele momento ali da entrevista, nascia uma amizade. Rapidinho, eu já tinha a minha rede de relacionamento no rádio, eu já estava conhecido por eles e as portas já estavam se abrindo. Tanto que depois da rádio, logo veio a televisão, depois o jornal. Então eu tenho absoluta certeza de que eu acelerei o processo. Estrategicamente eu acelerei o processo. E o Quarentinha, nessa tarde aí de um repá, Mangueirão lotadaço, eu falei, é aqui que eu vou entregar o troféu para o Quarentinha. Nessa tarde, naquele momento ali, a Rádio Marajoara era líder de audiência. E a Rádio Liberal era a rádio com maior poder financeiro. Então a Rádio Liberal aproveitou aquele momento para fazer uma grande ação, com a bola do jogo descendo de helicóptero, um grande barulho. Naquela mesma ocasião, eu fiz a entrega do troféu para o Quarentinha no centro do campo. E aí o Ronaldo Porto, que infelizmente nos deixou aí nesse período de tantas perdas, o Ronaldo Porto estava no comando da transmissão, era o chefe da equipe, me deu parabéns e disse, Ferreira, os homens gastaram uma grana para fazer uma ação e você com a sua, custo zero, roubou a cena. Porque quem está na arquibancada pode achar bonito um helicóptero descer com a bola do jogo, mas vai ligar na Marajoara para saber por que uma Quarentinha está recebendo um troféu. Então a tua ação é uma ação que desperta curiosidade no público para ouvir a Marajoara. Você cumpriu a função de uma ação. E então aquilo marcou muito para mim. Acho que foi mais assim um gol que a gente marcou. Rádio sempre foi uma grande paixão, mas eu sempre fui enlouquecido por televisão. Então está aqui outro momento registrado no meu começo na TV Cultura. Eu não conhecia uma emissora de televisão por dentro. A primeira que eu conheci, eu entrei para trabalhar. Foi a TV Cultura. Enfim, as coisas foram acontecendo. Vamos pular a etapa aqui. Ali está o que eu considero outra grande sacada, mas foi uma sacada muito circunstancial. A primeira foto, que é da seleção paraense do século. Eu, na época, era colunista do Diário do Pará. E vivi um momento que foi muito difícil para mim e para minha família. O meu filho mais velho contraiu uma bactéria, ficou internado, ficou um mês no hospital, uma semana ele ficou na UTI. Foi tudo muito difícil, né? E as empresas onde eu trabalhava me ofereceram dispensa. Olha, vai cuidar do teu filho, e tu está dispensado do trabalho. Eu falei, não aceito a dispensa. Eu prefiro ter a minha cabeça ocupada. Minha mulher está lá com ele e eu preciso trabalhar, preciso da minha cabeça ocupada. Tá, só que era difícil me concentrar. Aí, bom, no meio daquele alvoroço ali, tive uma ideia. Nós estamos em 2000, eu vou promover a eleição da seleção do século. Eu preciso preencher a coluna. A cada dia eu trazia a seleção de dos cronistas que eu selecionei. 26 colegas com idade a partir de 50 anos, ou seja, gente que já conhecia várias gerações do futebol. E a cada dia eu apresentava uma seleção paraense do século, os votos de um dos colegas. Foram 26. No final, nós chegamos na apuração à seleção que está ali na foto. Nem todos que estão na foto foram eleitos, alguns são representantes ali. Dos que foram eleitos, Socó, Dico, Dutra, Cuca, Manuel Maria, Quarentinha, Alcino e Neves. Outros estão ali representados. Foi uma noite mágica isso aí. Porque imaginem vocês, fiz para um preenchimento estratégico de espaço com alguma coisa que fosse relevante. Depois que a seleção foi eleita, eu não conseguia viabilizar uma festa de premiação.
E aí apareceu a figura do Ronaldo Porto novamente. O Ronaldo soube da história num bate-papo e falou: Ferreira, se tu quiseres um parceiro, a gente faz isso aí. Faz o quê? Não, a gente faz a festa, premia todo mundo, e tem uma coisa, nós vamos ganhar dinheiro. Eu falei: se você fizesse a festa e eu não ganhasse nada, estaria bom. Eu ganhando dinheiro está ótimo. E assim foi feito. O Ronaldo era um vendedor, conseguiu os patrocinadores, viabilizou o evento. Essa festa foi na Assembleia Paraense, com transmissão ao vivo pela Mais TV. Então foi uma noite mágica. E foi aí que o governo do estado bancou a vinda do Manuel Maria, que era o único que estava fora do Pará. O Manuel veio para receber o prêmio e acabei ganhando uma amizade para lá de especial. A segunda foto aqui é também um momento de muito simbolismo para mim, porque eu trabalhei na TV Cultura, trabalhei na RBA e na Mais TV, que era uma TV de canal fechado. E eu ouvia, principalmente do Edson Matoso: Ferreira, o teu perfil é Globo. Tu tens que ir para a TV Liberal, o teu perfil é Globo. Tá, mas não depende de mim. Até que um dia eu recebi um telefonema do jornal O Liberal para eu ir lá, que o dono queria me contratar. Ok, fui para a reunião. Tivemos uma segunda reunião até nós batermos no martelo. E quando nós batemos no martelo, fechamos o negócio do jornal, né? Aí ele estendeu a mão: está fechado. Eu disse: não, senhor, eu trabalho num grupo que tem rádio, jornal e televisão. Então, para você me trazer para cá, você tem que me trazer para o grupo. Só para o jornal eu não venho. Aí foi assim de imediato. De imediato ele falou: eu não sei o que tu vai fazer na TV, mas tu aceita X? Eu disse: aceito, está fechado. Então pronto, está contratado, tu te apresenta lá para o Fernando e vamos ver como é que fica. E eu fui. Eu nem estava previsto falar isso aqui, mas acho que vale a pena. E eu fui, me apresentei lá na TV Liberal. Fui à sala da superintendência, né, com a direção de jornalismo, o chefe do esporte. O Fernando disse: olha, Ferreira, sinceramente eu não sei como é que eu vou te encaixar aqui, mas se o dono te contratou e te mandou para cá, a gente vai ter que arranjar um jeito. Aí o Bom Dia Pará era o Gilson, que era o chefe do esporte, que fazia, né? E eu também não queria fazer o Bom Dia Pará, porque eu não queria acordar tão cedo. Eu sei que a Laís, que era a chefe do jornal Liberal Primeira Edição, o jornal do meio-dia, né, ouviu aquela conversa e disse, ela chamava de Maninho: Maninho, quer entrar no jornal comigo, meio-dia? Pode fazer esporte dentro do jornal do meio-dia. Aí eu falei: eu topo qualquer parada, estou aqui para trabalhar. E assim foi feito. Ela consultou lá a direção, foi dado ok. E a TV Liberal, isso foi uma informação que eu tive também que foi muito gratificante, foi a primeira emissora da rede a ter esporte dentro do Jornal do Meio-Dia, porque é o jornal que antecede o Globo Esporte. E eu tinha ali 3 minutos todo dia dentro do JL1. E deu muito certo, porque eu criava para o JL1 um conteúdo que não fosse repetido no Globo Esporte. Então o meu desafio diário era desenvolver algo que não fizesse parte do conteúdo do Globo Esporte que vinha a seguir. E aí eu comecei a ouvir de pessoas nas ruas assim: olha, eu não curto muito futebol, mas eu gosto de te assistir no jornal, porque tu falas lá, tu não fala como é no programa de esporte. Tu trazes uma informação, uma curiosidade que acaba interessando para a gente. Aí eu falei: opa, é esse o caminho. É desenvolver a abordagem, falar de futebol, mas desenvolver uma abordagem que interesse mesmo a quem não gosta de futebol. Que é uma coisa que hoje é a linha do jornalismo esportivo da Globo, né? Contar histórias, humanizar o esporte.
Então eu passei a desenvolver mais ainda essa linha. E acabou que outras emissoras da rede seguiram o mesmo caminho. E deu muito certo até eu passar para o Bom Dia. Depois que eu passei para o Bom Dia, aí aquele espaço passou a ser apenas de chamada do Globo Esporte. O apresentador do Globo Esporte entra no JL1 e faz a chamada. Não é mais uma produção de conteúdo exclusivo. Essa produção de conteúdo exclusivo eu consigo fazer hoje no Bom Dia Pará. Quem acompanha deve notar que o que eu abordo, o que eu trago ali, não é necessariamente o que vai ser mostrado no Globo Esporte. E se for, eu desenvolvo com uma abordagem diferente. E acabou, enfim, dando muito certo, graças a Deus. Aí já para essa página aqui, que é um outro passo, é um outro passo que também, assim, para mim valeu para eu fazer uma leitura, né, dos passos que eu dei, dizer, poxa, caramba, cheguei aqui, podia imaginar, no Redação Sport TV, eu passei a participar com uma certa frequência dos programas do Sport TV, transmissão de futebol do Sport TV. Tive um presentaço que foi viajar por conta do Sport TV, ir ao Rio de Janeiro para participar, fazer um programa de um sábado à noite, um programa de debate com a equipe do Sport TV. Foi logo depois do último jogo da Seleção Brasileira em Belém, que eu colaborei bastante com eles nos programas. Aí a produtora disse, você vai participar de um programa nosso lá no Sport TV. E isso aconteceu. Mas aqui foi na redação da TV Liberal. Em diversas ocasiões eu participei. E isso era, assim, para mim, uma constatação de que eu tinha chegado a algum lugar, entendeu? Que eu tinha conseguido conquistar alguma coisa muito expressiva, porque foi realmente muito especial. Em 2006, foi a primeira experiência no Sport TV. O narrador, que eu nem conhecia na época, e que hoje é o principal narrador da Fox, que é o João, ele veio para narrar e eu fui o comentarista, porque a TV Liberal não tinha uma equipe montada para atender o Sport TV. Então só tinha um repórter e o comentarista, que era eu. Então eu fui, comentei 2 jogos com ele, ele gostou muito e falou, cara, com certeza tu vai ficar, vai seguir. E não deu outra, né? E prestei vários trabalhos para o Sport TV. Este ano, em função da pandemia, eles têm feito as transmissões de lá do estúdio no Rio de Janeiro. Não sei se eles vão retomar o modelo antigo do comentarista local, não sei como é que isso vai ficar, mas assim, para mim, já valeu. Eu já tenho isso para o meu parâmetro como uma consagração. Ter chegado ao ponto de integrar equipes de cobertura em coberturas nacionais, ter viajado para prestar serviço para o Sport TV em outras transmissões, enfim. Vamos andando aí. Olha, aqui também essa foto eu escolhi como símbolo de um outro momento mágico dessa minha trajetória de 40 anos. Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. A Rádio Liberal enviou uma equipe à Alemanha e eu estava lá. Passamos 2 meses circulando dentro da Alemanha, cobrindo jogos da Seleção Brasileira na Suíça. Tive uma oportunidade de ir à Áustria, Itália, Portugal só no aeroporto, mas eu posso dizer que estive, né? Enfim, foi para lá de especial. Foram 2 meses mágicos. E essa foto é em frente ao Estádio Olímpico de Berlim, que é um estádio lendário, né? Então eu tenho essa foto aí como um símbolo de toda aquela experiência riquíssima de 2 meses lá na Alemanha. Sair um pouco do script, só para registrar, um dos maiores perrengues, se não o maior perrengue que eu já passei, foi no nosso retorno.
Vocês lembram que houve falência de companhia aérea na época? E a gente tinha passagem comprada para a volta, aí a companhia aérea faliu. Como que a gente vai conseguir voltar se estava uma grande correria por vagas nos voos? Aí o Valmir, da nossa equipe, acionou alguém e teve a sorte, ele atirou no que viu, acertou no que não viu, porque ele foi atendido pela pessoa, a única pessoa que podia resolver o nosso problema. Enfim, encaixaram a gente num voo de volta numa outra companhia, e graças a Deus, aquilo já era muito bom, mas a saudade de casa era maior ainda. Aí, bom, eu combinei com eles o seguinte: eu já fui a Berlim, eu não quero voltar a Berlim para a decisão da Copa. Eu tinha a opção de ficar em Munique e comentar o jogo do centro de imprensa. Eu disse: eu não preciso ir, eu faço daqui mesmo, a equipe vai. Por quê? Porque eu tenho 4 irmãs freiras, e 2 delas estavam morando em Monza, na Itália, Monza vizinha a Milão. Eu falei para eles: pô, é uma oportunidade que eu tenho de rever minhas irmãs. Então, como o pessoal, a viagem de volta para o Brasil é só na terça-feira, a Copa termina no domingo, eu vou sozinho e encontro a equipe em Milão. Tá fechado. Tá. O problema, naquela época não tinha Zap, não tinha as facilidades de comunicação que a gente tem hoje. Então ficou combinado. Eu viajei na segunda-feira sozinho. As minhas irmãs tinham viajado, não deu certo, eu não consegui vê-las, mas eu passei 1 dia e meio em Milão. Então eu pude caminhar, não cansei, andei o que eu pude, conheci o que eu pude em Milão. E fiquei num hotel muito próximo da estação. Eles iam chegar de trem de Munique na terça-feira, 7h15 da manhã, uma coisa assim. Então eu sabia qual era o horário do trem, e na hora eu estava lá. E os caras não desembarcaram. Olha o sufoco. Os caras não desembarcaram. Eu falei: e agora? A minha passagem de volta estava com o chefe da nossa equipe, que era o Valmir Rodrigues. E eu não conseguia contato com ele. E eu não sabia por que eles não chegaram. E eu estava num país estranho, isolado, com pouco dinheiro. Eu falei: caramba, se eu não voltar com eles, o que é que vai acontecer? Aí pensei: bom, não adianta eu entrar em desespero. Vou para o hotel e vou tomar uma decisão. Aí fui para o hotel, deitei, refleti: se eu ficar aqui no hotel, eu não tenho nenhuma chance de ser achado por eles. Consegui contato com a direção da emissora, Belém, para dizer que eu estava em Milão, mas que eu precisava de contato com eles. E o diretor não sabia me dizer nada. Eu não sei, eu não tenho o que te dizer. Bom, aí deu um estalo, estou no hotel e deu um estalo. Eu tenho que ir para a estação. Eu tenho que saber o que está, esperar por eles lá. Chego na estação, tem uma escadaria, eu vejo uma cabeça branca. Eu falei: não pode ser esse, não pode ser. E vou subindo, é ele mesmo, Ivo Amaral. Aquela cabeça branca era do Ivo Amaral, que era um integrante da equipe. Aí estava toda a galera lá: bora Ferreira, cadê tuas coisas? Bora que a gente já vai viajar, já vai para o aeroporto. Eu falei: minhas coisas estão no hotel, eu vim aqui, eu não podia trazer todas as minhas malas para o aeroporto, porque eu ia ficar aqui imóvel. Não, corre lá, vai pegar tuas coisas, porque é agora. Enfim, peguei um táxi, corri para o hotel, voltei. Quando eu estou chegando na estação, eles já no ônibus. Aí eu falei para o motorista para estacionar na frente do ônibus para eu poder embarcar. E o motorista disse: negativo, você pega o próximo. Aí os caras foram. O próximo saiu 15 minutos depois. Eu estava sozinho de novo. Eu pensei: bom, mas é fácil, vou para o aeroporto, encontro com eles. Embarquei no ônibus seguinte. Aí eu falei para o motorista: o italiano a gente ainda consegue desenvolver alguma coisa, né? Aeroporto. Ele falou: qual? Aí eu gelei. Qual? Aí, aquela dificuldade de comunicação, tenso.
Aí sempre tem um anjo numa hora dessa, né? Uma moça de Curitiba falou: moço, eu falei: opa, tem alguém falando português aqui. Moço, para onde você vai? Eu falei: Lisboa. Ela disse: então o seu aeroporto só pode ser o de Malpensa, é o segundo. Tem 2 aeroportos, você vai descer no segundo, Malpensa. Fique tranquilo. Bom, tranquilo eu não fiquei. Mas seguimos. Quando chegou no primeiro aeroporto, sabe, deu uma vontade de descer, pensando assim: pô, desço, se não for, pego outro ônibus. Aí ao mesmo tempo, se eu descer, se não for, se eu pegar outro ônibus, eu posso chegar lá e eles já terem viajado. Eu tenho que arriscar. Arrisquei. Chegamos em Malpensa. Desço, um monte de mala e eu me virando ali. Aí eu olho nossa viagem era pela TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Eu olho para o balcão da TAP, ninguém. Aí eu falei: tô ferrado. Rapaz, vocês não conseguem imaginar, porque era uma situação terrível. Se eu não voltasse com eles, eu não teria dinheiro para me manter, eu não teria como conseguir a passagem, além do que eu ia passar uma vergonha, porque iam tirar muita onda quando eu chegasse em Belém. Aí vem uma moça da TAP. Diga, moço. Aí eu disse para ela: poxa, não tem ninguém aqui. O senhor vai para onde? Lisboa. É no segundo piso. Segundo piso, pode subir. Vou eu subindo aquelas escadarias. Quando eu chego no último degrau, eu vejo a nossa equipe. O maior alívio. Existem vários tipos de alívio, né? Esse foi o maior alívio que eu já tive. Quando eu vi a equipe, eu falei: estou em casa. Até eu tinha um óculos que tinha clip-on, né? Quando eu trabalhava em transmissões de futebol, eu usava o clip-on, que era para o meu óculos ficar escuro. E eu tinha perdido o clip-on. Aí o Valmir vem me dar um abraço. Ele disse: Ferreira, olha aqui, o que tu perdeste? Eu falei: mas deu tudo certo agora. Eu falei: olha, o lanche é por minha conta. Estavam na lanchonete. Eu falei: o lanche é por minha conta. E virou uma grande festa. Perrengues e perrengues, né? Vamos lá então. Eu estou aqui chegando no fechamento, mas essa foto a serviço do Sport TV, vocês podem ver que é Globo, e do outro lado Sport TV. Quando eu vesti essa camisa no Mangueirão, numa das transmissões, bem feita a foto, o meu sentimento, eu imagino que tenha sido o sentimento de um jogador quando veste a camisa da seleção brasileira. Foi para lá de especial. E aí eu escolhi essa foto para fazer o fechamento, porque eu acho que ela simboliza para mim algo como: cheguei onde eu queria, né? Daqui para frente tudo é lucro. E trouxe essa definição aqui de 4 etapas de uma trajetória, porque aqui eu acho que não é somente, acho que não vale somente para mim, que é a leitura que eu faço. Eu acho que vale para todo mundo. Quando você começa, você não se importa em ser somente mais um. Você quer estar dentro. Não é verdade? Quando você entra, que você já é mais um, a sua busca é para ser notado. Você quer ser mais do que mais um. Você quer ser percebido ali, você quer se destacar. Dentro da minha trajetória, nessa busca do destaque, eu fui com aquelas estratégias que eu citei aqui para vocês. Eu fui queimando etapas, eu fui acelerando o processo. Eu fiz com o Quarentinha em Belém, mas eu já tinha feito em Castanhal, com o Bandeirinha, que foi eleito o melhor jogador de Castanhal de todos os tempos. Eu já tinha feito na Raulan, em Castanhal, feito uma premiação para ele, que até hoje a família dele, quando alguém da família dele me encontra, agradece, porque aquilo foi muito significativo para ele, como para o Quarentinha, até hoje, né? O Quarentinha tem 2 prêmios que ele ganhou em promoções minhas, aquele troféu ali e depois o da seleção do século. Depois de ser notado,
você quer ser admirado. A busca da admiração, que é onde você quer se destacar, que é uma coisa natural, é onde a vaidade conspira a seu favor. Vale a pena, a vaidade ela contribui quando ela lhe impulsiona ao crescimento, à busca do algo mais, ao compromisso de ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que hoje. Se eu posso deixar para vocês alguma mensagem, eu acho que essa é uma mensagem central da minha linha de raciocínio, da minha postura, de forma como eu desenvolvo a minha carreira. Eu quero ser admirado, sim. Eu tenho vaidade, claro que eu tenho, mas eu quero ser admirado pela seriedade com que eu me conduzo. Eu quero ser admirado pela minha criatividade, que graças a Deus eu sou abençoado nesse aspecto. Eu quero ser admirado porque as pessoas acreditam em mim, porque eu tenho o maior capital que um profissional pode ter. Um profissional de comunicação muito especificamente, mas qualquer profissional em qualquer setor de atividade, que é credibilidade. A maior conquista que você pode ter na sua atividade profissional é credibilidade. Claro que isso vale para a sua vida pessoal, vale para qualquer campo de atividade em que você esteja. As portas vão se abrir, você vai andar se as pessoas acreditarem em você. Eu já estou meio pastor aqui, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que acreditar, não basta as pessoas acreditarem na informação que você dá, não basta as pessoas darem atenção a um comentário que você faz, que, modéstia à parte, eu acho que são conquistas que eu consegui. Hoje eu tenho um nível de credibilidade, de despertar o interesse. Ouço isso de vez em quando, já ouvi isso aqui em Capitão Poço e me sinto extremamente gratificado quando alguém diz: olha, quando diz que é o esporte, eu corro para frente da TV. O meu chefe, não mais agora, mas até pouco tempo era meu chefe, um dia falou para mim: Ferreira, eu estava na padaria Camões, lá no bairro de Nazaré. E estava um silêncio ali, rapaz, muita gente, mas cada um na sua. Quando tocou a vinheta do esporte, foi uma correria, foi todo mundo para frente da televisão, porque era o esporte, era o teu momento. Ele disse: poxa, achei muito bacana, precisava te dizer isso. Álvaro Borges, meu colega que me disse isso, meu chefe executivo da Globo, hoje está na TV RBA. E aquilo valeu demais. Eu disse: caramba, que legal que o trabalho que a gente faz desperta o interesse das pessoas. Aí ouço pessoas dizerem em casa, né? Ah, não, quando entra o esporte eu corro para frente da TV. Eu sei que não é para me ver, é pelo trabalho, é pelo que a gente vai mostrar, é pelas abordagens que a gente faz, é pelas curiosidades que a gente levanta, é por uma observação que a gente faz. E para ter essa condição, eu sou aquilo que eu falei lá no começo, o cara que respira o que faz, que trabalha 24 horas por dia. Pode ser um exagero aqui, mas enfim, se eu estou acordado, se eu estou respirando, eu estou ocupado com alguma coisa ali do que eu faço, para fazer sempre o melhor. Então, a admiração que a gente conquista vem de toda essa dedicação, vem da seriedade. O Emmanuel falou disso há pouco aqui, a seriedade com que você tem que fazer o que faz, a seriedade no sentido do compromisso. Um dia eu faltei ao trabalho na TV Liberal. Quando eu voltei no outro dia, vieram me perguntar uns 3 colegas: Ferreira, o que é que tu tinhas? Aí eu falei: eu sabia que era alguma coisa muito séria, porque para o Ferreira faltar ao trabalho é porque tem alguma coisa muito séria acontecendo. Então eles sabem como é que é, o quanto eu levo a sério. Para vocês terem uma ideia,
Em 2005, Campeonato Brasileiro, Série C, o Remo foi campeão. O Remo, num domingo, jogou contra o Ipatinga, no Mangueirão. E terminou o jogo, como eu tinha a coluna do jornal, ela estava bem adiantada. Eu só precisava acrescentar alguma coisa sobre o jogo Remo e Ipatinga. Então terminou o jogo, eu fiquei ainda no estádio, batendo papo com o pessoal, até ir para casa, dentro de um horário que ainda me permitia enviar, estava muito tranquilo. Quando eu entro na rua de casa, eu vejo um carro dos bombeiros e uma multidão em torno do prédio onde eu moro. Aí, bom, ocorre tudo, menos que tenha a ver com a gente, né? Eu entro no prédio, minha mulher e meus filhos estavam na igreja. Foram para a igreja, o apartamento ficou fechado. Eu entro no prédio, vem um vizinho e fala: Ferreira, seja forte. Essa palavra seja forte leva logo a notícia de morte de alguém. Primeira ideia, quem morreu? Aí ele disse: teu apartamento pegou fogo, tá tudo bagunçado lá. Os vizinhos aqui que arrombaram a porta, deram o primeiro combate ao incêndio, chamaram os bombeiros, mas o negócio está bagunçado. Aí a minha reação, isso foi surpresa para mim inclusive, subi, vi meu apartamento estraçalhado, mas o quarto onde estava o meu computador, o incêndio não tinha chegado lá. Eu falei agradeci aos meus vizinhos e falei para o bombeiro: você pode me acompanhar até o quarto onde está o meu computador? Ele disse: pois não. Fui lá, peguei o meu computador, porque era a única forma de eu dar sequência ao texto, fechei o apartamento, fui para o jornal, concluí a coluna e falei para o meu chefe: cara, estou aqui com o meu computador porque o meu apartamento pegou fogo. Ele nem concluí, peguei minha CPU, voltei para casa, minha mulher já estava lá, disse ela que ficou tranquila pela reação que eu tive, mas a primeira preocupação minha foi honrar o meu compromisso, porque os meus leitores não tinham nada a ver com o problema que tinha ocorrido comigo na minha casa. Eu tinha uma explicação se eu não fizesse, mas eu tinha a possibilidade de fazer. Fiz. Aí voltei para casa e falei para ela: agora a gente vai ver o que a gente vai fazer. E aí tomamos as providências, enfim, a vida continuou. Estou colocando isso aqui para vocês para dizer o seguinte: se você quer chegar a algum lugar, em qualquer que seja a sua profissão, se você tem objetivo, você tem que dar 110%, fazer o máximo do que você pode, mas com compromisso, com seriedade, com profissionalismo, porque esse é o caminho, não tem outra forma. O vento não sopra a favor por acaso, né? O doutor Marinho trouxe aqui a mensagem para nós sobre a questão de calúnia, difamação, injúria. Eu ali atentamente acompanhei, antes de chegar nesse fechamento aqui, mas eu precisava dizer isso. Aqui nós estamos vivendo, dando aqui um complemento a tudo que foi colocado, nós estamos vivendo um momento, gente, para quem é de comunicação, isso é extremamente valioso, nós somos fiscalizados, nós somos filmados, registrados, sem ter noção, a todo momento. Então, o rádio que eu fiz, a televisão que eu fiz, o jornalismo que eu fiz, até lá 30 anos, ou seja, 10 anos atrás, é de uma época que não tem a ver com essa de hoje. A comunicação da era analógica era uma coisa, a comunicação da era digital é outra completamente diferente. Eu posso falar uma bobagem neste momento aqui, alguém está filmando ali, eu falo uma bobagem aqui,
ele grava, ele posta na rede social e de repente o mundo toma conhecimento. Um colega nosso viveu essa situação. Bom, eu vou falar o nome dele porque é público, né? E também não tem nada demais. Eu estou falando do queridíssimo Cláudio Guimarães. Então, Cláudio, numa transmissão recente de um jogo do Remo contra o Londrina tem um jogador com o cabelão Black Power, realmente um volume considerável, né? E o Cláudio, de repente, teve a extrema infelicidade de chamar o rapaz de cabelo de ninho de cupim. Podia ser engraçado se ele fizesse isso nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, não aconteceria nada, mas nós estamos vivendo a era digital. Aquela gravação, de repente já estava no meu WhatsApp, como já estava girando o país inteiro, a família do jogador já tinha a gravação, já estava formada uma grande encrenca para o meu amigo Cláudio Guimarães, que é um homem de larga experiência, eu não preciso falar sobre isso, um comunicador de pelo menos 60 anos de estrada, caiu nessa cilada. Um outro colega, também de larga experiência, caiu numa cilada ao fazer uma brincadeira, ao comentar uma informação, aquilo gravado, logo circulou nas redes sociais e trouxe sérios problemas para ele. Então nós vivemos essa era, que é a era do politicamente correto. Você faz uma brincadeira sem a intenção de ser maldoso, mas aquilo é interpretado como maldade, circula nas redes sociais, chove processo contra você, vem um desgaste, dores de cabeça, etc, etc, etc. Então acho que vale muito a pena refletir sobre o alerta feito aqui pelo Dr. Marinho, contextualizando com a fase que nós vivemos da sociedade digital, que não perdoa ninguém, que tritura em questão de horas a reputação de um profissional. E a gente tem esses exemplos colocados aqui. Então, eu fui mais um, eu consegui ser notado com as minhas estratégias, modéstia à parte, eu me tornei admirado. E o que é que eu busco hoje? Eu acho que são etapas que profissionais buscam em qualquer que seja a profissão, que é o respeito. Então hoje é muito simbólico eu vir até aqui e me apresentar com uma história de 40 anos de estrada. Eu tenho o direito, se essa história é digna no sentido de ter sido construída honestamente, de eu não ter nunca passado a perna em ninguém, puxado o tapete de ninguém, prejudicado alguém para conseguir. Não, eu tive as minhas estratégias, como eu disse aqui para vocês, mas eu não prejudiquei ninguém. Houve um processo contra mim nesses 40 anos. Foi um processo para lá de absurdo de um dirigente do Remo, tão absurdo que ele foi todo pavão no dia da primeira audiência, falou umas bobagens lá, querendo me ameaçar, me intimidar, e eu não falei nada. O meu advogado disse para o juiz: pode marcar a audiência de julgamento, pode marcar que aqui não tem acordo. E no dia da audiência de instrução e julgamento, o cara não apareceu, porque não tinha consistência nenhuma. Ele fez para contar a história para os outros, que tinha me processado. O prazer dele era esse, dizer que me processou. Não deu em nada ou deu em alguma coisa, porque no dia seguinte, uma das broncas dele é que eu não citava o nome dele na coluna, e eu não citava mesmo, porque ele era desonesto na relação que ele tinha comigo. Eu não citava o nome dele, eu falava da instituição, mas eu não citava o nome dele. Aí quando a juíza, só comigo e com o meu advogado, fez as considerações lá, eu falei: eu quero esse documento. Ah, você vai ter o documento. Amanhã o nome dele vai sair da minha coluna. E no dia seguinte,
Aí eu registrei, né? Dirigente do Remo perde o processo para o colunista. Aí eu contei a história, com um documento. Enfim, mas foi o único processo que eu enfrentei. E eu acho que isso também passa, para mim, assim, um parâmetro de como essa carreira foi construída, sem dar margem, né, para processos ou qualquer outra forma que viesse a me denegrir. Essa busca do respeito é permanente, porque à medida que você busca o respeito, você se autofiscaliza, né? Você se cobra. Eu assumi o compromisso, estou fechando já, tá, gente? Eu assumi o compromisso de vir aqui, mas como eu falei lá no começo, eu sofri um acidente domingo, um acidente bobo, eu querendo me exibir para minha neta no Igarapé, resolvi dar um mortal, que quase foi mortal realmente, porque eu fui com a cabeça num banco de areia. Então até hoje eu estou sentindo dores nas costas, eu fui para o hospital na mesma noite. Ali eu tinha motivo suficiente para não ir trabalhar terça, quarta e quinta, para fazer uma ligação para o Paulo, para o Emmanuel e dizer, olha, não vai dar. Não, eu tinha um compromisso. Eu tinha dado a minha palavra, era a minha credibilidade que estava valendo. Então me superei, já estou quase bom, estou aqui, dei meu recado, cumpri o meu compromisso. Acho que isso é que vale. Não é só se fazer acreditar lá no microfone. Eu acho que a gente tem que se fazer acreditar na vida. Seriedade, compromisso. Meu compromisso não era só com Paulo, não era só com o Emmanuel, era com vocês. Assim como quando eu, na noite do incêndio do meu apartamento, fui concluir a coluna, o meu compromisso não era com o jornal, era com os meus leitores. A linha de raciocínio é o que faz você manter o que, graças a Deus, foi conquistado. Espero que, de tudo que eu falei aqui, alguma coisa possa contribuir aí para vocês.